Parece que, ultimamente, qualquer coisa que Vladimir Putin diga está assustando para valer a grande mídia ocidental. Aqui ele está na Índia, falando sobre os objetivos da Rússia. Durante 8 anos, não reconhecemos as repúblicas autoproclamadas. Durante 8 anos, elas haviam declarado sua independência. E nós estávamos tentando construir relações entre o restante da Ucrânia e essas repúblicas. Quando entendemos que isso era impossível, que elas estavam simplesmente sendo destruídas, fomos obrigados a reconhecê-las. E não apenas reconhecê-las como territórios parciais, mas dentro das fronteiras administrativas que existiam ainda nos tempos soviéticos e mais tarde, durante o período da Ucrânia independente, após sua independência. Essas eram as fronteiras administrativas. Então o povo, os eleitores, foi ao referendo e votou para que todos retirassem as tropas de lá e não realizassem nenhuma ação armada. Mas preferiram travar guerra, e agora tudo chegou ao limite. Tudo se resume a uma coisa. Ou fazemos isso por meio de ação militar e libertamos os territórios, ou as tropas ucranianas se retiram, deixam esses territórios e param de matar pessoas lá. Seu comentário sobre o campo de batalha, o que está acontecendo e como essas observações entram em jogo. A grande mídia ocidental agora está em pânico com Putin, prometendo libertar os territórios a leste da Ucrânia. Olha, em 2023, depois da fracassada contraofensiva ucraniana de verão, eu disse que a guerra havia acabado. Agora, eu destaquei que, assim como na Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Kursk marcou o ponto de virada, mas ainda havia muita luta pela frente. E sabe, a morte da Ucrânia levaria algum tempo. Mas quando você analisa os algoritmos militares, e era isso que eu fazia profissionalmente, o fato é que a Rússia havia dominado o algoritmo de atrito. A indústria de defesa russa estava superando a capacidade da OTAN e dos Estados Unidos de reabastecer a Ucrânia. O exército russo estava matando ucranianos em um ritmo mais rápido do que a Ucrânia podia substituí-los. E o exército russo estava crescendo, não diminuindo. Basicamente, a matemática militar determinava o resultado ali. A Rússia levaria a Ucrânia ao ponto em que ela não conseguiria mais sustentar estruturas defensivas coesas ao longo de toda a linha de conflito, e então começaria a ocorrer um colapso. Pois bem, chegamos a esse ponto. Agora podemos dizer com segurança que a Ucrânia ficou sem tropas. Literalmente, estão surgindo brechas nas linhas defensivas ucranianas que não podem ser preenchidas. Não há mais ninguém para preenchê-las. Eles perderam tropas insubstituíveis demais, comando e controle demais, equipamento demais. Isso não pode ser reposto. A Rússia está ficando mais forte, a Ucrânia está ficando mais fraca. Antes, a Ucrânia podia lançar tropas para tapar uma brecha e a Rússia só precisava desgastá-las. Agora chegamos ao ponto em que não há mais tropas para tapar uma brecha. A Rússia as desgastou e agora começamos a ver a Rússia conquistar avanços mais significativos. Sabe, eles tomaram mais território na semana passada do que em todo o mês anterior. E eu acho que daqui para frente você vai ver a Rússia conquistando cada vez mais território. Estamos diante de um possível colapso total da frente de Zaporizhia, o que seria desastroso para os ucranianos, porque isso permitiria que a Rússia avançasse ao longo do rio Dnieper, o atravessasse, girasse para o sul e tomasse a margem direita de Kherson, ameaçando Mykolaiv e Odessa nesse processo. Não há defesas ucranianas lá. A mesma coisa está acontecendo agora em Donetsk. Se a frente de Zaporizhia colapsar, a Rússia gira para o norte. E então você verá um grande movimento de pinças saindo de Kharkiv, da região de Kharkiv, em direção ao sul. E os ucranianos não terão escolha, a não ser evacuar todo o Donbass ou perder todo mundo. E mesmo que de alguma forma consigam estabilizar a linha de frente, ainda assim estão morrendo a morte de 1000 cortes. A 65ª Brigada e a 308ª Brigada de Fuzileiros Navais, duas das melhores unidades da Ucrânia, estão cercadas ao sul de Pokrovsk. Eles não vão conseguir sair, eles vão morrer. O governo ucraniano abandonou essas tropas. Eles pediram permissão para evacuar, mas o governo não permite. Estão sem comida, sem munição,
sem combustível. E agora vão morrer. Essas ordens foram tornadas públicas e há uma indignação generalizada na mídia ucraniana. Agora, comandantes de brigadas territoriais dizendo: se eles abandonaram suas 2 melhores brigadas, o que vão fazer conosco? Soldados ucranianos estão se recusando a lutar e morrer. As taxas de deserção estão em nível recorde. Estamos vendo casos em que batalhões e brigadas inteiros deixam o campo de batalha porque não querem ser cercados. Foi isso que aconteceu em Zaporizhia. Então acabou. Quer dizer, eles ainda estão lutando. Lembro às pessoas que o mês mais sangrento da Segunda Guerra Mundial para as forças americanas na Europa não foi junho, o dia D, atravessando a praia na Normandia. Não foi a Batalha do Bulge, não foi Aachen, nem a Floresta de Hurtgen. Foi abril de 1945, o último mês completo da guerra, quando o exército alemão foi derrotado. O exército alemão lutou com força, e os Estados Unidos perderam mais soldados naquele mês do que em qualquer outro mês no teatro europeu. Então ainda há muita luta difícil pela frente. Mas os russos dominaram o ataque. Essa é outra coisa que as pessoas não entendem. O exército russo que está lutando hoje não é o mesmo exército russo que iniciou esse conflito em 2022. É um exército completamente diferente, de cima a baixo. Tudo sobre ele mudou. A forma como lutam, as armas que usam, a doutrina que seguem, como são apoiados logisticamente, suas relações de comando e controle, tudo mudou de forma fundamental. O exército russo de hoje está ajustado com precisão para a realidade do combate terrestre em grande escala, e eles conseguem sustentar esse modelo com sucesso. Tudo isso que você ouve sobre os ataques russos de moedor de carne, sabe? Ondas de infantaria avançando. Não funciona assim, pessoal. Os russos avançam em grupos de 3, 6 e 9. Às vezes eles deslocam 15 homens, mas a própria doutrina de guerra deles determina que não se façam esse tipo de ataque em campo aberto. Eles são pegos de surpresa? Sim. Eu estive recentemente na Rússia e, enquanto estava lá, havia uma unidade específica com a qual eu mantinha contato por meio de um intermediário, uma unidade Storm Z, uma tropa de assalto com histórico de operações bem-sucedidas. Eles foram pegos de surpresa. 15 homens acabaram em uma situação ruim. Foram atingidos por drones ucranianos. Metade morreu, a outra metade ficou ferida. Para se autoevacuar, já que os drones ucranianos eram um problema enorme, um homem gravemente queimado teve que caminhar 20 quilômetros sozinho até chegar a um ponto onde pudesse ser evacuado para receber atendimento médico. Agora ele está no hospital, recebendo tratamento e vai sobreviver. Mas foi um dia ruim para as tropas russas. As tropas russas realmente têm dias ruins, mas isso acontece raramente no campo de batalha. O que aconteceu depois disso? Os russos estabilizaram a frente, trouxeram suas capacidades de drones, expulsaram os drones ucranianos, alcançaram a dominância aérea com drones, eliminaram todos os operadores de drones ucranianos e continuaram seu avanço. Essa é a realidade. A Ucrânia tem sucessos localizados, contra-ataques e assim por diante. Mas eles não trazem nenhuma vantagem operacional ou estratégica para a Ucrânia. Isso apenas lhes compra tempo antes de sua derrota inevitável. As proporções de baixas no campo de batalha são irrealisticamente altas a favor da Rússia. E por irrealisticamente, quero dizer que ao olhar para os números você pensa, isso é impossível de alcançar. Como a Rússia consegue avançar? Normalmente, seria necessário ter uma vantagem de 3-1 para conseguir isso. Os russos estão atacando, veja bem, não com vantagens de 3-1. E as proporções de baixas que eles estão alcançando agora são de 15-20 até 30-1. Isso significa que eles estão matando de 15 a 30 ucranianos para cada russo que morre. Essa é a realidade. Essa é a realidade para a qual Donald Trump acordou, aliás. Ele costumava achar que os russos estavam sofrendo muitas baixas porque Keith Kellogg lhe dizia essas bobagens. Isso não está acontecendo. Os russos estão perdendo homens. É uma guerra difícil e os ucranianos são combatentes duros, mas os russos têm domínio total neste momento, até mesmo em drones.
Tive um jantar fascinante com o comandante russo de drones da linha de frente e perguntei: quem é melhor em guerra de drones, a Rússia ou a Ucrânia? Ele respondeu: a Ucrânia é muito boa. Eles são realmente bons. Taticamente e operacionalmente, eles podem ter uma ligeira vantagem sobre nós, ele disse, mas não conseguem sustentá-la. Eles entram e alcançam o objetivo por 1 ou 2 dias, mas então nós chegamos com força esmagadora. Ele disse que, além disso, estamos melhorando. Somos tão bons quanto eles na maioria dos lugares e estamos ficando melhores do que eles em alguns. Mas em breve, ele disse, teremos domínio total dos drones. Os ucranianos não terão chance, porque dominamos isso. Agora transformamos isso em um domínio sistêmico. E essa é a diferença entre a Rússia e todas as outras forças por aí. Os russos se adaptaram a essa realidade. Eles aprenderam suas lições, entraram em ação e levaram isso até o Estado-Maior. Eles criaram uma nova doutrina e a levaram para a equipe de treinamento. As forças russas, enquanto as forças ucranianas ficam presas no campo de batalha, presas nas trincheiras, são rotacionadas. Os ucranianos morrem, se rendem ou são mortos. Os russos atacam, depois são enviados de volta para casa, passam tempo com suas famílias e mantêm o moral elevado. Em seguida, vão para um centro de treinamento, onde são atualizados com as táticas mais recentes derivadas da realidade do campo de batalha. Leva apenas dias ou semanas para os russos aprenderem uma lição, aprová-la doutrinariamente, implementá-la no treinamento e enviá-la de volta ao campo de batalha. Eles se adaptaram a isso. É uma realidade impressionante do exército russo hoje, algo que o Ocidente ignorou completamente. É assim que a mídia europeia, especialmente a ocidental, está enquadrando esses comentários que Scott acabou de detalhar. Líder do Kremlin sinaliza que não recuará de seus objetivos maximalistas na guerra da Ucrânia. Pois é, aí está, maximalista. Eles estavam dispostos a aceitar o que estavam dispostos a aceitar em abril de 2022. Agora, é claro, os fatos no terreno mostram que podem conseguir muito mais e vão insistir nisso. O pano de fundo de tudo isso, se você observar como Trump está vendo a situação, é que ele sabe que Biden foi mal assessorado pela inteligência que recebeu, principalmente por aquela mulher, Avril Haines, a diretora de inteligência nacional, que disse a Biden em dezembro de 2022, não se preocupe, está tudo sob controle. Os russos estão perdendo na linha de frente. Eles não conseguem repor as armas que estão deixando para trás ou que estão sendo destruídas. Eles não têm nenhuma capacidade interna para substituir essas armas. Não se preocupe com isso. Já está tudo resolvido. Ela disse isso publicamente. Imagine o que ela deve ter dito ao Biden em particular. Meio ano depois, em julho, Bill Burns, o chefe da CIA, disse ao presidente para afirmar em Helsinki em um discurso formal: Putin já perdeu. Certo? Agora, de onde Bill Burns tirou essa informação? Bem, eu rastreei, e veja só, ele tinha acabado de voltar de Kiev. Ele conversou com Zelensky e disse: sabe, eu preciso aconselhar o presidente sobre o que está acontecendo. Como estão as coisas? E Zelensky respondeu: está tudo resolvido. Sem problema, a Rússia já perdeu. Esse é o contexto aqui. Aí você tem Kellogg, apenas 4 meses atrás, dizendo a Trump: olha, ainda podemos vencer. Os ucranianos ainda estão. Os russos estão em desvantagem. Eles estão perdendo centenas de milhares de homens. A economia deles está desmoronando. Então, de repente, cerca de 6 semanas atrás, Trump recebe as informações reais. Certo, ele demite Kellogg, marginaliza Rubio e diz: ok, agora o que eu vou fazer? Nesse mesmo momento, Putin realiza uma grande coletiva de imprensa, meio que em um posto avançado. Ele é informado pelo chefe do Estado-Maior, Gerasimov, sobre o caso de fadiga. Ele diz: agora me diga, como estamos indo na linha de frente? E é verdade que temos 2 grandes áreas, Pokrovsk e outra, cercadas, de modo que há 10.500 ucranianos que não conseguem sair? Isso é verdade? Sim, sim, senhor.
Bem, não os matem todos, pelo amor de Deus. Por favor, não os destruam. Deem a eles uma chance de se render. Eles sabem que têm essa chance. Eles não conseguem sair. Bem, sim, eles sabem disso. Certo, mas eles não deram muita atenção, porque, como Scott disse, Zelensky não lhes daria permissão para se render. Então muitos deles estão tentando sair mesmo assim, e a maioria dessas pessoas está sendo morta. Então qual é o ponto aqui? Naquele mesmo pequeno briefing no quartel-general, Putin diz: agora, General Gerasimov, você me falou sobre essa nova arma, mas eu esqueci. Diga-me até onde ela voou. Meu Deus, 14.000 quilômetros. E por quanto tempo ela ficou no ar? Meu Deus, para onde ela pode ir? Ah, é um míssil de cruzeiro. E além disso, não temos apenas o Avangard, temos o Burevestnik e o Poseidon, que Putin também apresentou algumas semanas depois. Então a situação estratégica é clara. Os russos têm a vantagem agora. Quero dizer, eles realmente têm. Quero dizer, nós dois estaremos mortos se essas armas forem usadas. Mas os russos têm algumas coisas que nós não temos, certo? Agora, o restante é que da forma como as coisas estão se desenrolando, desmilitarização significa fazer com que todos esses caras se rendam, desertem, tentem escapar ou sejam mortos. Essa é a situação que Trump meio que reconheceu agora. Ele diz: certo, bem, vou seguir o caminho mais elevado e dizer, vamos acabar com essa maldita coisa e evitar que mais 50 ou 60 mil pessoas sejam mortas quando aquele território. Trump diz isso. Quando aquele território provavelmente será ocupado pelos russos de qualquer forma, não importa o que façamos. Então, todos eles estão se reunindo aqui. E como eu disse, estou realmente surpreso com a rapidez com que tudo isso está acontecendo. Em outras palavras, Witkoff e Kushner não ficaram nem um dia em casa antes de convidarem os ucranianos para voltarem a Miami e contarem o que está acontecendo. Então, sabe, até o Natal, ou a virada do ano, não teremos um acordo final, mas teremos algo como um acordo quadro, no qual finalmente a Ucrânia dirá: certo, não queremos mais fazer parte da OTAN. E o que os europeus farão? Estão todos agitados, e depois não conseguirão fazer nada, porque não tem dinheiro, não tem armas, e não tem tropas que valham a pena mencionar. Especialmente em relação a Pokrovsk, há manchetes constantes na mídia ocidental tradicional. Arthur estava falando sobre o ritmo lento da Rússia no campo de batalha. Pokrovsk ainda não foi tomada. Eles enquadram isso como alegações. A Rússia alega que Pokrovsk está caindo, alega que está fazendo XYZ no campo de batalha. Fale sobre isso. Como você reage a isso? Vou colocar um vídeo enquanto você fala, mostrando como a Reuters cobriu a captura de Pokrovsk. É interessante, porque eles não mostram muitas forças russas, o que combina com a forma como descrever o modo de combate da Rússia no campo de batalha. Antes de tudo, você precisa entender que estamos no meio de uma enorme operação de guerra de informação travada pela Rússia e pela Ucrânia, mas dirigida pelos britânicos. Os Estados Unidos estão fora disso. A mídia ocidental não está mais conectada. Entenda que a grande mídia americana vê Trump como inimigo, então ela depende totalmente de fontes europeias de informação, especialmente da Ucrânia. E o que sabemos, e isso é uma realidade incontestável, é que os britânicos fizeram com que os ucranianos impusessem uma pausa de 48 horas nos acontecimentos do campo de batalha. Assim, o que estava sendo noticiado tinha 2 dias de atraso, porque eles não queriam que as reportagens coincidissem com o que os russos estavam dizendo. Eles queriam criar uma disparidade entre as alegações russas e o que o Ocidente estava dizendo. Então, em vez de fabricar dados, simplesmente usaram mapas de 2 dias atrás, dizendo: esta é a realidade. Não, nossas tropas ainda estão aqui. Os russos diziam: não, nós limpamos esta vila hoje. Mas os ucranianos afirmavam: não, nosso relatório de Syrskyi diz que as tropas ainda estão nesta vila. Bem, elas estavam há 2 dias, mas agora não estão mais. Isso acabou. Esse esquema desmoronou. Mas essa é a questão sobre Pokrovsk.
A ideia era criar a impressão de que os russos estavam exagerando, mentindo ou fabricando dados, de que a situação não era tão ruim quanto parecia ser. A realidade era que a situação estava muito ruim. Os russos, não estou dizendo que eles são 100% precisos 100% do tempo, a névoa da guerra é real. Mas, novamente, quando esta guerra terminar, e eu já fiz isso com as fases iniciais da guerra, especialmente depois que, você sabe, depois que Shoigu assumiu, você compara as alegações russas com o mapa, e é praticamente exatamente o que a Rússia disse que era, até os corpos. Os russos não estão exagerando. A única coisa que não estão fazendo, porém, é fornecer uma avaliação totalmente precisa de suas próprias perdas. Eles são muito precisos sobre as perdas ucranianas, mas com as próprias perdas, nem tanto. Mas, novamente, eu entrevistei um cara que é muito bem conectado ao Ministério da Defesa da Rússia, e ele disse, não estou revelando segredos aqui, ainda é algo bem reservado, mas ele disse que a Ucrânia sofreu entre 1,7 milhão de baixas irrecuperáveis. Ele disse que a Rússia provavelmente sofreu mais, cerca de 10% desse número, talvez um pouco mais. Então acho que o número é 198 mil. Isso é irrecuperável. Mortos e permanentemente desfigurados. É muita gente, é um número enorme. 4 anos, 198 mil. Mas não é nada comparado ao que os ucranianos sofreram. Mas o meu ponto é que os russos estão dizendo a verdade sobre a situação no campo de batalha. Não há desconexão. Não há motivo para os russos mentirem, e há todos os motivos para os ucranianos mentirem, e para a mídia ocidental mentir em nome da Ucrânia. Porque se a verdade completa fosse conhecida sobre o estado real das forças armadas ucranianas, a guerra terminaria hoje. O exército ucraniano se renderia, porque eles sabem que vão morrer. Esse é o desfecho final aqui. Todos eles vão se render, ficar feridos ou morrer. É isso. Não há outro desfecho. Os ucranianos não vão vencer esta guerra. Acabou. Tudo o que resta é a matança. E como eu disse antes, o último mês de uma guerra, como na Segunda Guerra Mundial, é o mais sangrento. E há, sabe, uma chance de que os ucranianos lutem com força nos últimos momentos. Mas esta guerra acabou. Pokrovsk prova isso. Agora, outra coisa que vemos sobre Pokrovsk é como ela era, sabe, o centro da logística e do comando e controle da Ucrânia. O alicerce das defesas de Donbass nesta região. Pokrovsk é estratégica, blá blá blá. Mas à medida que cai, é só mais uma vila, não se preocupe com isso. O que, Pokrovsk? Isso está até no mapa? Eu nem sabia que estávamos defendendo Pokrovsk. Quero dizer, toda essa ideia de minimizar as consequências, mas todo mundo sabe o quão importante Pokrovsk foi. O elemento-chave são as brigadas que foram destruídas defendendo Pokrovsk. Eram as melhores brigadas que a Ucrânia tinha. Elas foram colocadas nessa luta para tentar evitar isso. A Ucrânia fez de tudo para tentar impedir que a Ucrânia caísse. Mais uma vez, outra batalha que será estudada quando esta guerra terminar e os registros puderem ser totalmente abertos é a forma como os ucranianos usaram sua força de drones para criar uma parede de drones para deter os russos. E foi muito eficaz. Conversei com russos que ficaram presos nisso, e não foi um bom dia para quem estava lá fora. Você não tem um bom dia quando os drones estão sobrevoando e você não tem nada. É literalmente um alvo fácil. Houve um momento, por alguns dias, em que os ucranianos transformaram a vida dos russos ali em um verdadeiro inferno. Mas então eles jogaram tudo o que tinham. O problema é que pegaram todos os seus recursos de drones, concentraram-nos ali, trouxeram unidades recém-treinadas de controle de drones e estavam lá lançando seus drones. Dezenas de milhares deles, 5 drones por soldado russo. Quero dizer, eles simplesmente faziam isso. Então, os russos trouxeram suas próprias unidades de drones. Os russos conseguiram fazer vigilância e descobriram onde estavam todos os operadores de drones ucranianos.
E então eles mataram todos com mísseis Iskander, com drones Geranium, com artilharia. Mataram todos e depois os expulsaram. Para os ucranianos foi uma vitória de pirro, porque alguns dos melhores e mais brilhantes operadores de drones que a Ucrânia tinha, pessoas recém-treinadas, altamente qualificadas, estão mortos e não podem ser substituídos. E sabe, essa é apenas a realidade de Pokrovsk. Foi uma batalha que a Ucrânia sabia que não podia perder. E eles fizeram de tudo. Mentiram, trapacearam, roubaram, lançaram suas forças e perderam. E a Rússia venceu. A batalha acabou e a Ucrânia não tem nada a mostrar além de corpos mortos. Bem, só quero destacar que o nome russo de Pokrovsk é Krasnoarmysk. Krasnaya Armia. Isso significa Exército Vermelho. Certo, então em apenas algumas semanas o nome será mudado, não para proteger os inocentes, mas para vangloriar os vencedores. Krasnaya Armia será o novo nome de Pokrovsk. Era um centro importante. Agora acabou. Como Scott disse, os ucranianos e o Ocidente estão minimizando isso, mas é algo sério. Os russos podem chegar ao Dnieper. Se o farão ou não, isso não importa. Não se trata de ganhos de localização ou território. Trata-se de desmilitarização, ou seja, eliminar as tropas do exército ucraniano. E os russos estão fazendo isso. Eles têm caldeirões. Então, o que me incomoda, e eu até anotei aqui para mencionar isso, é que eu não sei o que os britânicos, que geralmente são os autores de operações de bandeira falsa, podem fazer. Claro, os poloneses e os outros, os lituanos, letões, estonianos, vão cooperar. Mas eu não sei o que há no arsenal deles, que poderiam usar agora para atrapalhar o que está acontecendo. Acho que só posso dizer que, já que eu não sei o que há no arsenal, talvez outras pessoas também não saibam. E o que me assusta é que eles poderiam lançar um grande ataque, algo envolvendo uma usina nuclear ou algo assim, para descarrilar tudo isso se pudessem. To derail this whole thing, if they could. And that's what bothers me, because they have every incentive. E é isso que me incomoda, porque eles agora têm todos os incentivos para fazer isso. Os britânicos escaparam de muita culpa por parte dos russos. Os russos os culpam, mas não haviam retaliado contra eles até agora. E se os russos realmente retaliaram contra um aliado da OTAN, acho que os britânicos estarão na linha de frente. E veja, eu sou irlandês, então sou um pouco tendencioso. Mas Jeffrey Sachs não é irlandês. Ele é judeu. E diz que os britânicos são responsáveis por praticamente todo o mal do mundo nos últimos vários séculos. E se você observar as coisas, dá para entender por que ele diz isso. Ele também, claro, mais instruído profissionalmente do que eu. More highly educated professionally.